Ele está nos louvor, nos louvor. Uma igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós pode estar. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nos louvor, nos louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor. Nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor, nos louvor. Vamos adorar ao Senhor agora cantando a música Ele Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei
exaltado no céu. Aleluia, Ele é exaltado, exaltado no céu. Não se esqueça de fazer seu dízimo ou a sua oferta na conta da igreja. Igreja Presbiteriana do Povo Celestial, Banco Bradesco, código do banco 237, agência 0198, conta corrente 180.897-4. CNPJ 48-057-343/0001-19. Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem? A graça e a paz do Senhor a todo o povo celestial que está acompanhando aqui o culto, o sermão dominical, cada um em seus lares. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas porque na semana passada eu tinha dito que a gente ia começar a fazer umas correntes de oração, umas dinâmicas de oração, mas eu não pude fazer nada porque eu tive uma crise muito forte de sinusite, de domingo à noite para segunda-feira. Estava tudo cheio, eu fiquei com enxaqueca, enfim, dor no corpo todo. Não tive febre e fiquei com medo que fosse coronavírus, mas aparentemente foi uma virose forte só, mas não foi coronavírus não. Mas é engraçado porque quando a gente está quando a gente se imagina num apocalipse zumbi, a gente acha que a gente vai ser aquele cara com a flecha, com aquela arma, corajoso, né? Aquela heroína com a espada, mas a gente de repente pode ser um zumbi, né? Pois eu fiquei doente, fiquei mal essa semana, mas eu estou bem agora, graças a Deus. Fiz consulta online com o doutor, inclusive, ele receitou remédio e tal. Minha esposa também ficou um pouco adoecida, mas a gente está melhorando, pela graça de Deus. E como vocês têm passado essa semana? Uma loucura, né? Muito interessante porque uma coisa tão pequena, um vírus, muitos cientistas dizem que não é nem um ser vivo, porque não é um ser celular e ele precisa de outra célula para se reproduzir. É um parasita, né? E uma coisa tão pequena assim parou o mundo inteiro. País mais preparado, menos preparado, todos estão sofrendo. Há um perigo real de saúde, de morte inclusive, mas também ataca muito as nossas economias também. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Tem agora essa briga no Brasil, né? Mantém a quarentena, não mantém a quarentena, faz lockdown, não faz lockdown, né? Realmente a gente está numa situação bem difícil e em casa, não sei como vocês têm lidado, mas em casa a gente deu tempo de limpar aquele quartinho que a gente nunca limpava, né? Começar a fazer, né, faxina geral em casa. As crianças, né, estão lidando bem, graças a Deus, mas às vezes os pais vão à loucura, né? Não é fácil, né, manter as crianças em casa, cuidar da família, tudo mais. Mas é uma situação que realmente nos humilha. A gente diz que a gente está na sociedade mais desenvolvida de todos os tempos, a medicina avançada, a tecnologia avançada, mas um vírus, uma coisa tão pequena que a gente nem consegue ver com os nossos olhos nus, eles nos fazem mudar o estilo de vida, nos deixam trancafiados em casa, né? Isso mexe realmente com o nosso orgulho. E o que eu gostaria de compartilhar hoje é justamente o Torre de Babel reverso. Eu vou compartilhar com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2, mas ao mesmo tempo eu vou fazer um paralelo desse dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre
os seus discípulos, eu vou fazer um paralelo com a Torre de Babel, o acontecimento da Torre de Babel que acontece em Gênesis 11. Vou ler primeiro os textos, depois a gente entra na palavra em si. A primeira leitura que eu gostaria de fazer é Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Gênesis 11, 1 a 9. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Aqui o contexto de Gênesis 11, nós vemos nos capítulos anteriores que houve o dilúvio. A maldade na terra foi piorando cada vez mais, desde da queda de Adão e Eva, desde o primeiro assassinato entre Caim e Abel. E a maldade, ela cresce tanto que Deus ele decide, então, adiantar o julgamento através do dilúvio. Ele salva uma família, a família de Noé. Inclusive, ele restabelece a aliança com Noé. E ele fala para Noé: multipliquem-se, encham a terra. Foi uma coisa que ele havia ordenado a Adão e a Eva, e ele repete isso a Noé. Inclusive, com arco-íris e tal, ele faz uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais fosse julgar a terra dessa maneira. Mas aqui no capítulo 11, a gente vê que os habitantes da terra, eles se juntam para construir uma torre. E é muito provável que essa torre, ela fosse uma zigurate. O que é uma zigurate? É uma construção no formato piramidal. A gente vê isso nos Egitos, né? Nas eras antigas egípcias. A gente vê as pirâmides, a gente vê isso na história asteca, maia e tal. O zigurate é um formato piramidal e é uma construção religiosa. E eles pensam: vamos construir uma torre que atinja os céus, que chegue aos céus. Para quê? Para que a nossa fama se espalhe, para que o nosso nome seja conhecido e para que a gente não se espalhe pela terra. Olha só que interessante. Eles têm uma intenção aqui que claramente desobedece à ordem direta de Deus de multiplicar e encher a terra. Eles vão uma ordem contrária, diretamente contrária à ordem de Deus que Deus havia dado a Noé. E eles tinham essa motivação clara de controle. É interessante que eles usam tijolos e betume. Betume é usado para... Betume é usado para vedação. Betume foi usado para a construção da Arca de Noé, para que a água não entrasse. Então eles fazem uma construção à prova da água, à prova de um possível dilúvio, uma repetição de dilúvio. Então, eles fazem essa construção como que mostrando: nós seremos autossuficientes, nós não precisaremos mais de Deus, nós não temeremos mais a Deus. Então Deus desce. O que acontece? Ele
confunde eles com línguas. Então eles recebem várias línguas, de modo que eles não conseguem se compreender mais. Então eles não se compreendendo mais, a construção ela é parada. E aí todo mundo se espalha. Esse foi o resultado do que aconteceu da Torre de Babel. Agora vejamos Atos capítulo 2. Eu vou fazer alguns paralelos já brevemente, mas como a gente viu na semana passada, os discípulos, depois da morte de Jesus, eles ficaram enclausurados com medo, né? Eles foram forçadamente enclausurados, como nós ficamos forçadamente, por causa da doença, mas na ocasião eles ficaram assim pelo medo do que os líderes religiosos fariam com eles, pois haviam sido bem-sucedidos em crucificar Jesus. Mas Jesus, ressurreto, aparece aos discípulos e diz: paz seja convosco. Ele passa com eles 40 dias e 40 noites e antes de subir aos céus ele fala: esperem em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo de Deus. E aí, em Atos 1:8, ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, só fé e convicção não é suficiente, nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para que nós possamos nos tornar, de fato, testemunhas do Evangelho, das boas novas do Senhor. E o que os discípulos fazem? Eles esperam, eles aguardam juntos. Cerca de 120 pessoas, 120 discípulos, eles aguardam em oração por dias. Então, eles ficam enclausurados dessa vez, mas não por medo, mas sim em obediência a Jesus Cristo, sim esperando a promessa de Jesus Cristo, que era o Espírito Santo de Deus. E aí em Atos capítulo 2 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. É muito interessante aqui porque eles se reúnem de forma semelhante ao que acontece na Torre de Babel. Eles se reúnem, mas dessa vez eles se reúnem em obediência ao Senhor Jesus Cristo, não em desobediência direta à ordem de Deus. Ou melhor dizendo, em desobediência à ordem direta de Deus. Mas eles se reúnem em obediência. Eles se reúnem para receber a promessa. E quando eles estão reunidos num só lugar, de repente veio do céu como um som de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo. Eles receberam outro Consolador, eles receberam a promessa de Jesus Cristo. Eles ficam cheios do Espírito Santo.
E o que acontece quando eles ficam cheios do Espírito Santo? Eles começam a falar em outras línguas. Da mesma maneira que aconteceu em Babel, que Deus desceu e Deus deu línguas diversas para eles, aqui também o Espírito Santo desce e dá diversas línguas para eles. Mas aqui, ao invés de eles serem incompreendidos, ao invés de eles passarem a não compreenderem uns aos outros, eles começam a anunciar em outras línguas as maravilhas de Deus. E olha só o que acontece. O Espírito Santo vai habitando aos discípulos a falar em outras línguas. E aí eles começam a falar. O que acontece? O versículo 7 diz assim: muito admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, mais de 15 línguas diferentes, 15 regiões diferentes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então a gente pode ver que acontece um reverso do que aconteceu na Torre de Babel. As pessoas recebem várias línguas, recebem dons de línguas, que o Espírito Santo concedeu a eles, mas eles começam a anunciar as boas novas, as maravilhas que Deus fez. E as outras pessoas de diversas regiões diferentes, eles ouvem isso em cada um em sua língua, e eles entendem. Então acontece o contrário do que acontece em Babel, que eles se reuniram para quê? Para se autoafirmarem, para falarem que são autossustentáveis, que não precisam de Deus. Para falar, a nossa ciência é a mais desenvolvida de todas as eras. A nossa sociedade, você já ouviu a expressão do tipo, em 2020 ainda acontece esse tipo de coisa? Já estamos em 2020, no século 21 e ainda tem preconceito, ainda pensamento machista. Vocês já ouviram esse tipo de expressão? Como se, porque passou o tempo, a nossa sociedade está mais evoluída? É lógico que a tecnologia e a ciência, com certeza, estão muito bem desenvolvidas, mas será que nós estamos tão evoluídos assim? Se tem uma coisa que o coronavírus mostrou pra gente, a doença Covid-19 mostrou pra gente, é que nós somos frágeis. É que nós somos muito frágeis. E essa semana, para mim, em particular, foi muito angustiante, porque eu queria dar suporte para a família, povo celestial. Eu queria ligar para as pessoas, conversar, mas eu não conseguia nem cuidar de mim mesmo. Eu não conseguia nem ficar em pé direito, eu não conseguia... Enfim, foi uma semana difícil para mim em vários aspectos, mas entre eles foi de ver como eu estava orgulhoso e arrogante. E uma coisa que me pegou, acompanhando as redes sociais, YouTube, noticiários, tudo mais. Lógico, tem muitas pessoas que tentam ser oportunistas, né? Tem gente lançando canal, inclusive canal de leitura. Mas eu ficava pensando, no meio de tudo isso, será que eu também posso fazer alguma diferença? Como é que eu posso, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar do povo celestial? Né? Acabei de vir, sou novato, né? Um mês e meio agora de fazer parte do povo celestial. E fiquei nessa angústia porque eu não conseguia cuidar nem de mim mesmo, né? Eu fiquei nessa angústia e uma coisa que o Senhor me falou foi: Daniel, você não vai fazer nada.
você não vai fazer nada. As pessoas estão com dificuldade, alguns de saúde, outros econômicos, outros têm que enfrentar questões mais internas. Esse momento de lockdown pode ser um gatilho para ansiedade, para depressão. Mas o que pode fazer a diferença, o que realmente pode fazer uma diferença verdadeira, é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu não vou fazer nenhuma diferença na vida de outras pessoas, eu não vou conseguir nem dar suporte para minha esposa e para os meus filhos se eu não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus. Se teve uma coisa que o Espírito Santo me deu oportunidade de fazer essa semana, foi de me entregar a Ele algumas vezes e declarar: eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus, eu não sou nada sem a palavra de Deus, eu não sou nada sem Jesus Cristo, eu não sou nada sem a presença de Deus. E é isso que nos conecta, é isso que nos vai ajudar a encarar a nós mesmos nesse momento que a gente está nesse lockdown e a gente tem que ter esse momento consigo mesmo. Eu tenho que conviver comigo mesmo e é mais difícil do que parece. Isso só vai ser possível se eu fizer na presença do Espírito Santo de Deus. Para ter resiliência emocional, para ter capacidade de corresponder ao meu cônjuge, aos meus filhos com paciência, com longanimidade, para ser misericordioso com os que estão perto de mim, para que eu possa ser um suporte, um alívio, um pacificador. Eu primeiro preciso estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso receber o poder do alto, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo de Deus não quer dizer que eu vou começar a operar milagres e o mar vai se abrir. Pode acontecer, sim, Deus pode operar dessa maneira também. Mas o que aconteceu aqui? Eles falaram línguas estranhas, sim, falaram, veio fogo, né? Como línguas de fogo, né? sobre a cabeça das pessoas. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado? Eles começaram a falar com as pessoas. Eles começaram a anunciar as boas novas. Eles começaram a anunciar as maravilhas que Deus estava fazendo. As pessoas simplesmente compreendiam. É como se eu, que não falo outras línguas, começasse a falar em mandarim, em russo, em japonês, em alemão, anunciando as boas novas de Deus. É uma coisa que às outras pessoas, aos olhos humanos, pode ser uma coisa ordinária. Inclusive, no versículo 13, alguns até zombavam, falavam: eles estão bêbados. O que esses caras estão fazendo? Estão bêbados. Imagina, uma coisa histórica. É um momento histórico da história da humanidade. É um momento marcante na história da humanidade e as pessoas interpretaram como se os caras estivessem bêbados. É uma coisa ordinária. Deus age de forma extraordinária no ordinário. Eles começaram a anunciar. E aí Pedro, ele se levanta, ele fala: não, a gente não está bêbado. A gente não está bêbado. Ele começa a anunciar tudo o que aconteceu. Ele começa a falar do Messias, ele começa a falar do Evangelho. E as pessoas, ouvindo isso, alguns não deram ouvidos, não deram importância. Pelo contrário, zombaram. Mas outros, eles perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? Porque as palavras partiram o coração dos que ouviam. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Aí Pedro responde, no versículo 38, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo.
Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí começou uma congregação, uma plantação de igreja com singelas 3.120 pessoas aproximadamente. Irmãos, nesse tempo em que o país está dividido, tem gente tentando politizar, gente falando, a economia é importante, números de morte são relativos, números aceitáveis de morte, não aceitáveis, e a gente não sabe o que fazer, e esse medo de a gente pegar coronavírus, de alguém adoecer, a incerteza do futuro. Irmãos, essas coisas a gente não consegue controlar. Não tem como controlar. Mas uma coisa que a gente pode fazer é esperar no Senhor. Uma coisa que a gente pode fazer é buscar no Senhor orientação. É estar cheio do Espírito Santo a cada dia, como eu falei na semana passada. Isso é um exercício diário que nós precisamos fazer em oração e na leitura da palavra, na meditação da palavra. Tenta começar o seu dia diferente. Se você começava de um jeito, tenta começar de outro jeito. Se você ficava o dia inteiro no celular, nas redes sociais ou em jogos, tenta tirar meia hora que seja, 15 minutos que seja, para a leitura da palavra. Reúne a sua família, dá as mãos, ora uns pelos outros. Pergunta para sua esposa como ela está. Pergunta para o seu marido se ele precisa de algum apoio, precisa de alguma ajuda. Nesse momento de dificuldade, o que nós precisamos é da presença do Espírito Santo de Deus. É da dependência do Espírito Santo de Deus, de nós sabermos, nós declararmos que nós não somos suficientes, autossuficientes, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o que isso nos leva? Isso vai nos conduzir para que tenha comunhão entre os irmãos. Isso vai promover a comunhão entre os irmãos. Porque o Espírito Santo ele vai transformar o meu interior. Esses discípulos são os mesmos discípulos que há mais de 40 dias atrás, que há alguns meses atrás, eles estavam com medo dos líderes judeus. Foram alguns meses de diferença. Mas por que esses homens que estavam com medo, que não sabiam o que fazer, não tinham um rumo da vida, tinham medo de tudo, tinham perdido a perspectiva do futuro, do sonho, como é que eles ficaram tão corajosos? Como Pedro ele conseguiu anunciar assim para milhares de pessoas acerca do Evangelho da salvação? Como ele pôde pregar esse Jesus Cristo que fora crucificado, que fora executado de forma exemplar? É porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E assim ele pôde abençoar as pessoas. E assim se iniciou a comunidade eclesiástica. A igreja se iniciou assim. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Nos momentos difíceis, momentos de alegria, Deus é bom. Ele é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Gostaria de orar esse momento. Convido você a, se puder, fechar os olhos. Entrega a sua vida a Deus. Fala, Deus, seja Deus na minha vida. Me ensina a confiar a minha vida a Ti. Dai-me mais fé. Se por acaso nesse momento você lembra de algum pecado que você cometeu, confessa isso ao Senhor. Não precisa ter medo, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar
para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessa todo o seu pecado e ora: Deus, enche meu coração. Deus, Espírito Santo, me purifica de todo o mal. Enche-me do Espírito Santo de Deus. Faz essa oração. Faz essa oração comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta semana. Obrigado porque a sua graça nos basta, Senhor. Porque quando estamos conectados contigo, estamos conectados com o Criador dos céus e da terra, com o Rei dos reis, com o Deus acima de todos os deuses. Senhor, declaramos esse momento dependência total a Ti. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, e que possamos entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cuida de cada membro da família do povo celestial. Da saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. E cuida, Senhor, para que nada falte. Para que nada falte, que nós possamos ver o Deus da provisão. Mas que nós busquemos a Ti pelo que o Senhor é. Porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia nas nossas vidas. E que até nós nos encontrarmos novamente, possamos ficar bem. É o que peço e oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre seus familiares, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Bem, irmãos, até a próxima e em breve nós nos abraçaremos novamente. Então não perca a esperança. Se precisarem de qualquer coisa, por favor, não hesitem em entrar em contato. Não hesitem em falar comigo, entrar em contato comigo ou com os nossos líderes, os nossos presbíteros e diáconos, tá bom? Estamos à disposição para servir-lhes. Muito obrigado. Um bom domingo, uma boa semana. Até. Tchau, tchau.